linha da revelação, todos eles são humanos, todos eles tiveram falhas, dificuldades, mas existe uma linha de revelação que você pode pegar. Então, quando você está pregando, eu estou pregando em cima do ombro de muitos homens vivos e mortos que Deus levantou, né? Por exemplo, eu estou assistindo agora com a Dulce, eu até queria comprar, mas não achei, o Juan me emprestou. São 5 DVDs sobre a história da igreja, mas muito bom, né? Começa com a pré-reforma. Então, por exemplo, eu estava ouvindo ontem com a Dulce sobre os valdenses, né? Quanta coisa, eu sabia alguma coisa, mas quanta coisa você aprende ouvindo aquela fita, né? Como Deus levanta um homem no ano 1100, foi 400 anos antes da reforma, Deus levanta aquele homem inquieto, e ele começa a ser perseguido, e eles reuniam em caverna, mostra até as cavernas no DVD que eles reuniam, né? Eles tiveram que fugir eles eram chamados pobres de Lyon, né? E a perseguição. Então você vê que Deus, a gente fala do reforma, você lembra de Lutero, mas Lutero, vamos dizer assim, foi a última gota num copo cheio d'água. Deus vinha trabalhando ali, Deus vinha trabalhando. Você vê, por exemplo, o Wycliffe, você estuda a vida de Wycliffe, você vê, ele foi um pré-reformador, né? O que Deus mostrou para aquele homem. 100 anos antes do Lutero. John Hus, né? Que foi queimado, vivo. Então, você vai vendo o que esses homens pregavam. Eles pregavam a graça de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a centralidade em Cristo. Então, você vai pegando algumas coisas que todos eles pregavam. Ontem foi, cada grupo da sala nós tínhamos um livro da obra de Agostinho, né? Aí ontem a gente fala do livre-arbítrio de Agostinho. Realmente pelo amor de Deus, né? Os caras escreviam naquela época 300 e pouco. Você lê, por exemplo, esses pensamentos. Muita é tremendo. Você pode dizer assim, é Paulo, né? Pondo alguns marcos: Paulo, Agostinho, Lutero, né? Calvino. Se você pegar Calvino, a maioria das coisas que ele cita, ele baseia em Lutero. Você pega Lutero, as cartas de Lutero, comentário de Lutero, tudo que ele baseia em Agostinho. As notas de rodapé, tudo em Agostinho. Você pega Agostinho, você vai ver que ele, embora com alguns erros, ele viveu dentro de um período confuso da igreja, mas aquelas verdades centrais você encontra nele, tudo baseado nos pais da igreja, né? Os pais da igreja, vamos dizer, na palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Então você pega uma linha assim, né? Isso é muito importante. Então ele põe aqui, leem livros que aumentam o conhecimento e ampliam os horizontes. Por exemplo, a gratidão que eu tenho a Deus hoje pela vida do John Piper, né? O John Piper aumentou demais a minha sede, a minha fome para descobrir o prazer em Deus, a alegria em Deus, fazer as coisas por prazer, sair da religião. Então, quanto mais você lê, por exemplo, você pega o livro básico dele, que antigamente saiu com o título de A Teologia da Alegria, hoje como é que chama? Está até lá Satisfação em Deus? Satisfação em Deus é o mais antigo. Teologia da Alegria. Hoje, a Teologia da Alegria hoje saiu com... eu vi lá na biblioteca, tem lá bem grande. Nossa, lá. É verdade, trocou no... Eu acho que no inglês é Desejando Deus, né? Não, mas saiu com um novo título. Então, você pega aquele livro dele, aquilo, nossa, te faz pensar, gente, te faz rever coisas, te faz entender verdades, né? E isso vai te levando a um relacionamento com Deus, né? Fazem curso para crescer e melhorar suas aptidões ministeriais, tá? Então, você vê, tem muitos pastores que às vezes vêm de graça. Por exemplo, a gente tem trazido o Nicodemos muitos anos aqui em Maringá. Vai lá ver o número de pastores que vai. Isso é geral, né? Eles não vão... Esse criacionismo aqui não tive ninguém tem interesse de ouvir um irmão que você está vendo que tem mais do que você, que pode te ajudar, que pode... Não, o cara não tem tempo. Ele está envolvido ali com o reininho dele, eu tenho que correr aqui, assistir ali, visitar lá, fazer aqui, e ele não tem tempo, né? Por exemplo, o encontro da Fiel é uma oportunidade que eu sei que às vezes nem todos podem ir, mas quem puder ir, tem uma experiência maravilhosa. Quando que é esse ano?
Mas todo ano, primeira semana de outubro. Todo ano, primeira semana de outubro. Todo ano. A pessoa puder ir, você vê, eles trazem aí irmãos que estão com ministérios comprovados no mundo todo, o John MacArthur, John Piper, o Stuart Olyott, homens que... E é uma oportunidade, sei lá, ouvir esses irmãos, ter comunhão, vamos dizer assim, você vai ter uma visão da igreja no Brasil, tem gente de Manaus, de Recife, do mundo inteiro tem gente lá, gente de todas as denominações. O bonito é que você nem sabe quantas denominações tem lá, mas às vezes conversando no almoço você percebe que tem gente de tudo quanto é lugar, né? Você vê que Deus está despertando uma fome. Os assembleanos, né, Paulo? Os assembleanos estão indo em massa lá para Fiel. Muito. Eles abriram para teologia, na minha sala a maioria é assembleana. O terceiro ponto aqui. Esse terceiro ponto aqui também é muito importante. Eles creem que a seleção e preparação de novos pastores é prioridade. Gente, a gente tem que aprender isso com Jesus. Jesus tinha multidão, ele dava assistência e comunicava. Ele tinha os 70, dos 70 ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3 que tiveram experiência ímpar com ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O pastor tem que discernir na igreja dele algumas pessoas que Deus está levantando, dando fome, e começar a andar com esse grupo de 2, de 10, de 15, sei lá, e prepará-los para a nova liderança. Dar bons livros para ler, compartilhar, dar boas fitas para eles ouvir, preparar a liderança. Mas a maioria dos pastores parece que tem medo. Eles têm medo de formar líder e de repente a igreja tirou o holofote de mim e está pondo no outro, né? É interessante, a gente que é pai, naturalmente falando, você nunca se sente substituído pelo seu filho. Você se sente realizado no seu filho, né? Até em próprio Deus a gente vê isso, né? O Deus é glorificado no filho, né? Espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando você está andando com Deus da maneira correta e entendendo que a igreja não é tua e sabendo que você vai passar, que você tem prazer de formar novos líderes, de preparar pessoas para dar continuidade. Mas geralmente isso acontece, né? Geralmente isso acontece, né? Você prepara esses líderes e eventualmente ele vai causar um... Não, ele não, mas o holofote vai para ele. Mas os outros, né? Mas você vai ficar feliz. Então, conheci um pastor aqui, não sei se é que passou por isso. Pastor, mais de 30 anos, ele investiu na vida de alguns, veio para seminário e tal. E eles tiraram ele depois. Pois é, mas eu acho que tiraram justamente porque ele não queria sair, né? Porque são se ele discernisse a hora dele, precisava tirar. Mas você vê que ele sente muito isso, né? Onda no porrozinho, né? Investiu nesse jovem. Não, mas eu creio que eu sei que existe essa política perigosa, errada. Igreja errado. Mas é possível fazer isso de uma maneira correta. Você vai tendo. E os verdadeiros filhos honram os pais. Aquele que não honra o pai não é filho. O verdadeiro filho, ele pode até perceber que no momento, vamos dizer assim, o holofote está mais nele do que no pai, mas ele tem uma gratidão, uma deferência, uma honra, e o pai se sente alegre, feliz de ver qual pai que não gosta de ver o filho crescer, né? Isso acontece em tudo na vida. Por exemplo, no futebol, qual pai que não gosta de repente ver o filho driblando ele, ganhando dele? Ele fica feliz de ver né? Ele se realiza no filho. Um pai que quer disputar com o filho o lugar, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Ou do filho ou do pai, alguma coisa está errada. Né? Porque o normal é a gente se realizar naquilo. Então, quando é um filho espiritual mesmo, pessoa que você andou com ele, você conhece o coração dele, que você ajudou, você tem prazer, você não tem medo. Né? O regime dominador é que tem medo de... É igual o regime comunista, né? Que despontava uma pessoa e mandava para a Sibéria, né? E pastor faz muito isso. Às vezes um jovem na igreja dele está crescendo, ainda vai demorar um tempo, ele arruma uma congregação lá no fim do mundo para pôr o cara, para ele se queimar lá, para... Não vem me perturbar, não. Não vem me perturbar, não. Né?
Vem perturbar meu salário aqui. Manda para a Sibéria. Então isso aqui é uma característica de todos os homens de Deus. Eles reconhecem a sua finitude, a sua limitação. Eles sabem que eles vão passar um dia, vão morrer, vão ficar velhos, né? Vão ficar limitados, e que a igreja precisa de continuidade, que Deus está dando oportunidade para ele formar novos líderes. E quando eu digo novos líderes, não estou pensando só em um pastor, como as denominações pensam, não, uma figura central. Eu estou pensando num grupo de homens dentro da comunidade ou da igreja que tem a visão clara, que ministram a palavra, que são capazes de conduzir o rebanho, né? Porque a visão correta, bíblica, é um ministério local e plural. Esse ministério individualista do pastor, isso não é bíblico, né? E a igreja gosta do pastor, né? O pastor é ele que tem que orar para o doente, ele que tem que pôr a mão. Parece que ele tem um poder especial de... Se for um outro irmão lá visitar o doente, parece que não vale, né? Não valeu. Mas a igreja, ela tem que se assistir mutuamente. Agora Deus levanta pessoas para ministrar a palavra, para orientar. Existem os presbíteros, diáconos, mas isso não significa que os outros são passageiros de um ônibus de turismo e só tem uma meia dúzia que trabalha, né? Então é muito importante isso aqui. Eles procuram a preparação de novos líderes. Procuram jovens que mostram disposição e capacidade para o trabalho. Dedicam ao discipulado e desenvolvimento de novos pastores. Os jovens é muito interessante, porque os jovens são muito negligenciados, né? Os jovens, eu vejo que eles são muito negligenciados nas igrejas, em geral. São poucos os pastores que veem os jovens dessa forma, né? De tentar envolver a oportunidade. Há muita centralização, geralmente, nas igrejas. Interessante que é uma marca do bom pastor aqui, né? O quarto ponto, eles têm uma consciência crescente de seu próprio destino. Eles têm convicção. Isso aqui é outro ponto que hoje está precisando muito, né, ser relembrado. A maioria dos pastores hoje, eles não são pastores, eles estão pastores. A hora que aparece uma oportunidade fora do ministério, fui, né? A maioria dos pastores hoje quer fazer psicologia, quer arrumar uma outra coisa. Eles estão ali de olho em outra coisa. Eles realmente não têm aquele chamado, aquela convicção de dizer, olha, eu não sei fazer outra coisa. E é interessante, o perigo disso foi justamente a instituição da religião, a institucionalização da religião. Porque você pode ver que Jesus sempre chamou pessoas para renunciar às oportunidades que tinham para servir o Evangelho. E muitas vezes a maneira que a igreja fez, isso vem desde a Idade Média, as pessoas às vezes que não servia para nada iam para o mosteiro para ser líder. A família mandava uma pessoa para lá para ser formado num líder religioso, né, sem um chamado de Deus, sem uma convicção, né? Então aquele que Deus chama realmente, ele não consegue fazer outra coisa. Ele não consegue. Ele pode ter momentos até de luta. Ele pode ter momentos de luta, de crise ministerial, existencial, mas chega uma hora que as coisas vão definindo, ele tem convicção. Meu chamado de Deus é isso, é uma honra, é um prazer, é um privilégio. Tantas oportunidades aparecem, mas eu não quero, meu negócio é esse. Então eu acho que essa é uma característica dos homens que marcaram, né, a sua geração. Eram homens, muitos deles eruditos, que podiam estar ganhando muito dinheiro fora, renunciaram tudo, abriram mão, né? Hoje é o contrário, muitos pastores são pastor porque não tem outra chance na vida. Se aparecer outra chance para ganhar mais, viver uma vida mais tranquila,
estão fora. O seu chefe disse que ele foi na Alemanha para chamar a atenção de um pastor que estava negligenciando o ministério, e eles formaram um grupo de pastores que foram lá para tratar com ele. Aí disse que chegou lá e falou, ele falou, mas eu descobri que eu não sirvo com esse tipo de coisa. Mas se você não serve, por que você está aqui? Ele falou que quando eu era jovem, eu morava na frente da casa do pastor. Eu via aquele homem sempre em casa, recebendo bastante presente, bastante visita, de vez em quando saía para pescar. Aí eu falei, essa é a vida que eu quero. Depois eu vi que não era bem isso. Agora eu não quero mais não. Gente, é triste. Eu vi um testemunho esses dias de um pastor que está com 82 anos, jubilado, vivendo uma crise violenta, e numa das explosões para a família, ele falou assim, olha, eu me arrependo de ter entrado nesse caminho, eu nunca fui chamado para isso, acabou com a minha vida esse pastorado. Descobri isso aos 80 Não demorou, né? Não teve um camarada que falou agora recentemente para vocês, mas então é só Cristo mesmo? Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Então, o homem que Deus chama, por isso que a Bíblia diz que aquele, e a gente não pode pôr culpa em, esse é um outro ponto que eu queria abrir com vocês, quando Deus chama, não adianta você, eu sei que Deus usa meios, mas nós não podemos depender dos meios, nós dependemos de Deus. A Bíblia diz que aquele que chama para a guerra, ele é o responsável de manter aquele que ele chamou, que arregimentou. Então, a minha desculpa para servir a Deus, não, mas a denominação não está me pagando, olha, se foi Deus que me chamou, Ele vai abrir outras portas. E se não é Ele que me chamou, quanto mais cedo eu descobrir, melhor. Para que eu vou ficar, né, dependendo de depender de meios? Por exemplo, assim como em tudo na vida nós corremos o risco. Por exemplo, Deus usa os meios, o Deus que decretou o fim, decretou os meios para chegar ao fim. Mas nós não podemos confiar nos meios. Deus pode usar os meios, Deus pode suspender os meios, né? Deus pode agir de outra maneira. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Então por exemplo, vamos citar um outro exemplo, sem ser de pastor. Por exemplo, um filho seu está doente. Olha, eu vou usar os meios que Deus permitiu. Eu vou levar um médico, eu vou comprar o remédio. Mas eu quero estar descansado em Deus. Eu não quero pôr o médico no lugar de Deus, nem o remédio no lugar de Deus. Tá? Deus é soberano, Deus tem um propósito, Deus está trabalhando isso aqui na minha vida. Tá? E no ministério é a mesma coisa, nós temos que depender de Deus. Nós não podemos depender de uma organização. Não há nada errado você estar na organização, se você não depende dela. Tá? Agora, criar esse vínculo empregatício, isso aí que é o perigo. Tá? Você começar a depender, em vez de depender de Deus, depender de outras coisas. Né? Irmãos que às vezes abrem mão de muitos princípios por causa do salário. Né? Às vezes ele abdica de pregar a verdade. Ô Robson, uma vez eu estava conversando com um pastor, ele participou de muitas reuniões que eu fiz, assim como semelhante a essa. Um dia ele me chamou, um homem casado. Ele falou assim, Paulo, eu creio, ele era de uma igreja pentecostal arminiana. Ele falou assim, eu creio no que você fala sobre a soberania e a graça de Deus, mas eu tenho uma mulher e 4 filhos. Eu estou com 48 anos, se eu for pregar o que você está falando, eu perco o emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Rapaz, foi um baque tão grande no meu coração que eu não sabia o que falar para aquele cara. E tem muita gente fazendo isso, tem muita gente pregando. Ele não é fiel a Deus, é a palavra, é o que Deus mostrou para ele. Tem amigos também que tem que falar pactado andando na graça, né? Se cresce. E eles, mas nasceram na Assembleia, os pais eles não falam, não podem falar nada, porque aquele é o meio deles. Eles são muito fiéis aos E quando depende financeiramente, a identidade está na financeiramente é pior. É pior. Quando depende financeiramente, é pior. O que eu vejo lá, Paulo, às vezes é que se eles mudarem a forma de pensar, parece que como fala, um vazio, né? A vida toda foi desse jeito, agora, essa altura da minha vida, aí eles preferem permanecer. Só que a gente quer que o católico faça isso, né?
A gente quer que o católico largue toda a tradição e venha para Cristo. E às vezes nós estamos carregando uma tradição religiosa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a fidelidade da palavra, mas nós não queremos largar. E aí, Paulo, e nesse caso, então, quando a pessoa é convencida, eu vou usar uma questão de doutrina, por exemplo, essa da graça, da predestinação, da eleição. Ele falou, cara, tem outro argumento, é isso mesmo. Se Mas realmente... aí ele faz uma escolha, mas eu prefiro continuar zelador. Não entrar em conflito com os outros. Não, ele prefere negar. Claro, para não... Mesmo convencido, ele prefere para não negar. entrar em conflito com a tradição da igreja. Chama síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não é um crime, cara, contra... Não é um crime, mas é... Tem um versículo aqui no final do uma Evangelho de agressão, João Fala, Paulo, onde que é, Paulo? que mexe muito com a gente, né? Tem que tomar cuidado, todos nós corremos esse risco, né? No fim do Evangelho de João fala assim que muitos creram que Jesus era o Filho de Deus, mas preferiram a glória dos homens que a glória de Deus. Lembra desse texto? Não, é em João, né? Não, em João. Sei. Não está o Mário aqui, pô, Mário seria rapidinho. Acho que no final do Evangelho de João ele fala isso. João 20 é sobre a ressurreição. João 21, o aparecimento lá para o Lago de Tiberíades. Ele está ali diante. Depois eu vou achar esse versículo que fala. Acha aí na. Vamos achar a glória. Quer ver? Achar. Por glória, né? A glória humana é uma coisa que mexe com a gente. Se você não estiver muito convicto de Buscar mais a glória do sol, a glória de Deus. Tirando Paulo. É João 12, 43. João 12, 43 diz assim, ó. Ah, verdade. Ó, 41, 40. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vixe, é isso mesmo. Chutou a É canela. isso mesmo, hein? Chutou a canela. Não há nada novo, né? Podemos Foi? ficar assim, né? Se convence, 12, 42 só ficou osso, né? 12, né? É, 12. Posteriormente, talvez ele Isso tenha aí foi mais soltado 12. osso. Mas tem a questão da graça irresistível, né, Paulo? Eu acho que quando a pessoa é impactada com essa doutrina, com essa. Ele pode até. Porque se isso ficar só na cabeça, talvez ele consiga resistir. Mas quando isso cai no coração, ele Com certeza. né? Existe uma guerra, uma luta, né? Paulo, Existe. isso eu acho que acontece com a maioria de nós. Foi meu caso, eu rompi criei uma crise geral dentro da minha comunidade. Foi uma questão assim, A generalizada. primeira crise é dentro da gente. né? Isso, depois criei nos outros. Ao ponto em reuniões assim, chorar, sabe, de poder pelos outros me criticar, me dizer se mudou, por que se mudou, porque isso é uma questão que é realmente prejudicial. Eu achei a resposta para aqueles vazios, para aquelas lagunas espirituais doutrinárias que eu tinha um monte. Caiu, sabe, que nem luva não sei se diz assim, né? Na mão. Mas a questão é que eu criei uma crise dentro de mim, com minha esposa criei crise. Começa Entendeu? dentro de casa. Depois de anos, minha esposa veio a ir entendendo, mas criei crise, eu não podia tocar esse tema. Em casa não podia falar disso. Porque era briga. Na igreja é igual.
A convicção de que Deus os ordenou para um ministério específico. Isso aqui é outro ponto importante, irmãos. O pastor, ele não é camisa 10. Ele não bate o escanteio, cabeceia e defende. Ele não solta o foguete, come os doces e corre atrás da vareta, faz a festa sozinho, né? Isso é coisa de mineiro, viu? Isso é coisa de mineiro, de quermesse. Meu pai que dizia, falava que tem pessoas que soltam o foguete, come o doce e corre atrás da vareta, porque o foguete antigamente era uma vareta, né? Então, quer dizer, ele faz a festa sozinho. Ele não precisa de ninguém. Igual que bate escanteio. Politicamente, Então, né? a cada um de nós tem que ter convicção. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para ser o quê? Um evangelista, um mestre da palavra, um pastor. Eu vou pastorear o rebanho. Minha ênfase cada um tem que estar no lugar certo. Às vezes a gente fica cobiçando o dom do outro, às vezes a gente fica dividindo a igreja por causa de dons diferentes. Eu acho que o ideal é que uma igreja tivesse, vamos dizer, quanto mais ministério tivesse ali, melhor, né? Tivesse um irmão que realmente tem aquela, vamos dizer, a característica principal, pastorado, embora ele também ensine e tal, mas ele sabe que o dom que Deus deu para ele é esse. O outro, ele visita também, mas ele sabe que o dom que Deus deu para ele é de mestre, de ministrar a palavra. Então, eu acho que cada um no seu lugar. Né? E a gente não sabe se o problema está na comunidade ou está no líder, porque geralmente a comunidade espera que esse líder seja administrador de empresa, seja psicólogo, seja médico, evangelista, seja evangelista, conselheiros, faça tudo. E a gente não sabe se a liderança alimenta isso ou a comunidade exige. Acho que as duas coisas, né? Uma simbiose. Porque eles querem um super-homem, não querem. A comunidade do meu pai frequenta lá. A exigência é essa, o pastor tem que ser até construtor, tem que ter até engenheiro, tem que ser engenheiro, porque tem que construir, porque tem que fazer aquilo. Aí o cara é bom desse lado, aí não é aquele, o pessoal aqui fica contente, ali fica aí gera um conflito lá, o outro, não, mas o outro era um bom administrador, esse aqui não é. Mas esse aqui é piedoso, aqui é tudo isso, né? Então eu acho que o dom não é a gente que escolhe, é Deus que dá. Agora, o dom não vem pronto, nem natural, nem espiritual. Por exemplo, naturalmente falando, uma criança que nasce com o dom da música, ele não vai pegar um violão, sentar no piano e no primeiro dia tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele vai exercitar o dom e vai ter uma facilidade tremenda e prazer naquilo. Um outro que não tem dom pode até tentar pegar um instrumento, mas ele vai enjoar logo, não é o dom dele, não adianta. Ele não vai passar daquilo. Tá? E espiritualmente, o dom é coisa que Deus dá, você desenvolve. O dom não vem pronto, você vai desenvolvendo. Você vai, por exemplo, se Deus te deu um dom de ministrar a palavra, você vai começando a estudar, você vai ter prazer, você vai querer aprender como é que examina um texto, você vai começar a ter dificuldade no primeiro dia que você for falar, vai dar um suador danado. Não é porque eu recebi um dom que no primeiro dia o dom é uma coisa que vai. Agora, se a pessoa não tem o dom, não adianta forçar. Não adianta. Tem irmãos que são muito úteis na igreja em outras áreas, mas não adianta você querer fazer dele um pregador. E às vezes o camarada é inteligente. Claro. O camarada conhece a doutrina, mas ele chega na frente do povo, dá um branco no cara, ele não vai. Nós temos ali alguns assim, né, irmãos queridos que estão ali há tempo. Se você conversar pessoalmente com ele, num grupo pequeno, ele conhece doutrina, ele tem a vida em família, ele tem testemunho, mas se puser ele na frente do povo, acabou. Deu um branco no cara, não vai. Né? Então não adianta se forçar. Não adianta. E todo pregador, Paulo, né? Você fala isso para ele. Todo pregador, ele tem são duas coisas que conduzem ele, né? No seu primeiro o dom, né? E o dom ele direciona para duas coisas, para seu estilo e para sua ênfase, né? E ele aponta, você vê claramente às vezes um certo ministério, um dom da palavra, e ele tem sua ênfase e tem seu estilo, e nós às vezes não respeitamos isso, sabe? O estilo e a ênfase dele, porque, por exemplo,
eu sou apaixonado em falar de um tipo de coisa assim. Tenho mais problema em falar de outra coisa. Então, geralmente, o que eu falar, meu discurso vai ser um pouco direcionado para outros. Não gostam desse meu ênfase, sempre falando quase do mesmo, né? E há outros que parece que o ênfase é sempre